para a quinta questão. As alternativas a seguir apontam diferenças entre a DIN e a ADC, à exceção de uma, assinale-a. Câmerazinha aqui. Galera, qual a principal diferença entre a DIN e a ADC? Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos bater um papo sobre a DIN, né? De maneira bem objetiva, né? Que é o que o curso se propõe, a gente não tem como exaurir o tema aqui. E vamos bater um papo sobre a ADC, aquilo que costuma vir em prova. Primeiro sobre a DIN. A ação direta de inconstitucionalidade. Objetivo da DIN, qual é? Qual é o objetivo? Tá com o caderninho aí? Anota, galera. O objetivo da DIN qual é? Declarar a norma inconstitucional. O que é que pode ser objeto de ADIM? A Constituição fala qual é o objeto da ADIM. Está lá no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição. O objeto da ADIM podem ser leis e atos normativos federais e estaduais. Então, você pode impugnar via ADIM uma norma federal ou uma norma estadual. A Constituição Federal silenciou com relação às normas do Distrito Federal. Mas o Supremo resolveu a questão. Com relação à norma do Distrito Federal, como é que fica, galera? A gente sabe que o Distrito Federal ele não pode ser dividido em municípios. Como o DF não pode ser dividido em municípios, como consequência, ele vai acumular as competências dos estados e dos municípios. Se você está, por exemplo, em São Paulo, você vai pagar para o estado de São Paulo o IPVA. Se você está no município de São Paulo, capital, o IPTU você paga para o município de São Paulo. Então, você paga, por exemplo, IPTU para um ente e o IPVA para um outro ente. Um é para o município, outro para o estado. Como o Distrito Federal, galera, não tem município, lá ele acumula as competências. Você paga para quem o IPTU lá no DF? Para o próprio Distrito Federal. Paga para quem o IPVA? Para o próprio ente, para o próprio Distrito Federal. Porque o DF não pode ser dividido em municípios. Em razão disso, como é que o Supremo trata o Distrito Federal? Ele fala o seguinte, olha, a Constituição diz que pode ser objeto de ADIM leis ou atos normativos federais ou estaduais. Ela silenciou com relação ao Distrito Federal, mas eu vou preencher a lacuna. É possível impugnar a norma do Distrito Federal via ADIM? Desde que a norma reflita a competência que seria de um Estado membro. Então, por exemplo, uma norma do Distrito Federal que trate de PVA, ela reflete competência do Estado membro. Então, pode ser impugnada via ADIM. Já uma norma do Distrito Federal que trate de IPTU reflete competência de município. Não pode ser impugnada via ADIM. Então, esse é o objeto da ADIM. Com relação à ADC, com relação à ação declaratória de constitucionalidade, qual é o objetivo? Anota aí. O objetivo é declarar a norma constitucional. Esse é o objetivo. Ação declaratória de constitucionalidade. Então, é um objetivo diverso do objetivo da ADIM. E o que é que pode ser objeto da ADC? Também está lá no artigo 102, inciso 1º, a linha A. Só pode ser objeto da ADC, galera, leis ou atos normativos federais. Então, lei ou ato normativo estadual não pode ser objeto da ADC. Lei ou ato normativo municipal não pode ser objeto da ADC. Então, lembra, objeto da ADIM, lei ou ato normativo federal ou estadual, não é municipal. Municipal não entra aí. Pode entrar do Distrito Federal, desde que no exercício de competência estadual. ADC, leis e atos normativos federais apenas. Não entra nem estadual, muito menos municipal, e aí também não entra do Distrito Federal. Então, já vimos aqui duas diferenças. Vamos tratar de mais uma diferença. Galera, quando uma norma está pronta, quando o Congresso Nacional, quando o Legislativo elabora uma norma, você presume que essa norma seja uma norma constitucional ou inconstitucional. Qual é a presunção natural das normas? A gente sabe, a norma ela tem uma presunção natural de constitucionalidade. Então, quando a norma está pronta, você presume que ela é compatível com a Constituição. Bora ligar aqui alguns pontos agora. Ora, se a norma você presume ser compatível, para que serve uma ADC? Declarar a norma constitucional? Dar à norma uma presunção que ela já tem? Em razão disso, a Lei 9868, anota aí,
Vocês têm que ler a Lei 9868, galera. Trata da ADIM, da ADC, da ADIM por omissão. A Lei 9868 fala o seguinte, olha, para que o autor da ADC demonstre interesse em agir, ele deve demonstrar o quê? Que essa presunção de constitucionalidade da norma federal, ela se encontra abalada. Porque se ela não se encontra abalada essa presunção, galera, por que ele vai ingressar com a ADC? Para dizer que a norma é compatível com a Constituição, quando ela já tem essa presunção? Então ele tem que mostrar que essa presunção está sendo abalada. E como é que ele vai demonstrar que essa presunção vem sendo abalada? Ele tem que demonstrar, galera, que existe uma controvérsia judicial relevante sobre a constitucionalidade da norma. Então ele vai ter que demonstrar que alguns juízes, alguns tribunais, vêm deixando de aplicar a norma por entendê-la inconstitucional. Então com isso ele vai demonstrar o quê? Opa, essa presunção de constitucionalidade não vem sendo respeitada. Então eu tenho interesse em fazer reforçar essa presunção. Por isso que eu vou ingressar com a ADC. Então, terceira diferença, lembra? Enquanto na ADC é ônus do autor da ação demonstrar essa controvérsia judicial relevante, na ADIM não há esse ônus, ele não tem que demonstrar. Porque na ADIM, naturalmente, ele já quer romper com essa presunção de constitucionalidade para que a norma seja declarada inconstitucional. Terceira diferença, então. Vamos para a quarta diferença. Diz respeito à participação do AGU, do Advogado-Geral da União. Observa que o AGU ele não é legitimado para ingressar com nenhuma das ações de controle abstrato. Entretanto, o AGU ele participa de alguma delas. Para quê? Para proteger a norma impugnada. Então, se alguém entra com a ADIM impugnando uma lei ou ato normativo federal ou estadual, o autor da ADIM vai fazer o quê? Vai meter o pau na norma. O Supremo declara essa norma inconstitucional. O que é que o AGU vai fazer? O AGU vai defender a norma. Ele é responsável por formar o contraditório. Ele vai defender a presunção de constitucionalidade da norma. Então, observa, o autor vai estar defendendo a presunção de inconstitucionalidade. Vai querer romper, ou melhor dizendo, vai querer romper essa presunção de constitucionalidade e vai querer declarar a norma inconstitucional. O que é que o AGU vai fazer? Vai proteger essa presunção de constitucionalidade. Então, ele participa na ADIM, fazendo o quê? Protegendo a norma. Galera, há necessidade de sua participação na ADC? Na ADC, não. Porque na ADC, o próprio autor da ADC já está protegendo essa presunção de constitucionalidade. Então, enquanto na ADIM o AGU ele participa para proteger a presunção de constitucionalidade, na ADC esse papel já é feito pelo próprio autor. Logo, o AGU ele não participa, o Advogado-Geral da União, ele não participa da ADC. Quarta diferença. E quinta diferença, galera. Efeitos da liminar em sede de ADIM e em sede de ADC. Tanto na ADIM quanto na ADC é possível medida cautelar. A medida cautelar na ADIM vai provocar o quê? A medida cautelar na ADIM vai provocar a suspensão da norma, a norma será suspensa, com eficácia erga omnes, efeito vinculante, vincula quem? A administração pública e demais órgãos do Poder Judiciário, não vincula o STF. Eficácia ex nunc, cuidado, hein? A cautelar na ADIM não tem eficácia ex tunc, não tem eficácia retroativa, tem eficácia ex nunc. A partir de agora, eficácia não retroativa. E vai ter efeito repristinatório. E terá efeito repristinatório. Ou seja, aquela norma que havia sido revogada pela norma suspensa, que é objeto da ADIM, ela volta a vigorar. Então, são esses os efeitos da cautelar em ADIM. De novo, suspende a norma com eficácia erga omnes, efeito vinculante, vinculando a administração pública e demais órgãos do Poder Judiciário, efeito repristinatório e eficácia ex nunc. Se você lembrou, galera, para complementar, aproveitando o gancho, lembrou os efeitos da cautelar na ADIM, você lembra também os efeitos da decisão de mérito na ADIM. Quais são os efeitos da decisão de mérito na ADIM, se a ADIM é julgada procedente? Você declara a norma inconstitucional, com eficácia erga omnes, também o mesmo efeito vinculante, sendo que agora a eficácia ela é ex
tunc a eficácia ex tunc e não meramente a eficácia ex nunc. Enquanto a cautelar na ADIM eficácia ex nunc, a adesão de mérito eficácia ex tunc também vai ter efeito repristinatório. Então, são esses os efeitos da decisão em sede de ADIM. Em ADC, galera, como é que funciona a liminar na ADC? Alguém entrou com a ADC, demonstrou lá que há uma ofensa à presunção de constitucionalidade da norma e pediu uma cautelar. O Supremo deferiu a cautelar. Galera, qual será o objeto da cautelar? Lembra, na ADC o objeto da cautelar não é para suspender a norma, mas para suspender o julgamento dos processos, suspende o trâmite dos processos nos quais há discussão sobre aquela norma. E essa cautelar terá eficácia de 180 dias. Então, observa a diferença. Na ADIM, suspende a norma. Na ADC, suspende os processos pelo prazo de até 180 dias. Vai suspender com eficácia erga omnes, efeito vinculante e eficácia ex nunc. Se eu suspendo a partir de então. E quais os efeitos, galera, da decisão de mérito na ADC? Lembra? A gente costuma dizer que a ADC é um ADIM ao contrário. Enquanto na ADIM você quer a declaração de inconstitucionalidade, na ADC você quer a declaração de constitucionalidade. Então, a gente acabou de ver quais são os efeitos da procedência de um ADIM. Os efeitos da procedência de um ADIM serão os mesmos efeitos da improcedência da ADC. Se você julga procedente a ADIM, você declara a inconstitucionalidade. Se você julga improcedente a ADC, você vai declarar também a inconstitucionalidade. Como consequência, a improcedência da ADIM terão os mesmos efeitos da procedência da ADC. Então, lembra das diferenças, hein, galera? Foi rapidinho, porque é o objetivo do curso. Se tiver alguma dúvida, dá uma voltada no vídeo, né? E dá reolhe aí, realmente, né? Então, bora aqui para a telinha cheia, vamos resolver a questão. Então, aqui, ó, as alternativas a seguir apontam diferenças entre a ADIM e a ADC, a exceção de uma assinala. Não tem diferença entre a ADIM e a ADC. A rol de legitimados para propositura da ação é exatamente o mesmo, né? Objeto da ação. Olha só, galera. Bora voltar aqui, pera aí um pouquinho. Reler aqui a questão. Alternativas a seguir apontam diferença entre a ADIM e a exceção de uma. Ok, então quer saber o que é comum, né, galera? Quer saber o que é comum entre a ADIM e a ADC. Então é a letra A que a gente marca, né? Quer saber o que não é exceção com relação à diferença. O rol de legitimados é exatamente o mesmo, então é logo ele que a gente vai marcar. Objeto da ação, já vimos que é diferente, né, na ADIM. Objeto, lei ou ato normativo federal ou estadual, na ADC. Lei ou ato normativo federal. C. Exigência de controvérsia judicial relevante. Isso aqui é só para a ADC. Manifestação do AGU. Vimos aqui que isso é só para a ADIM. Então, realmente, o ponto comum está na letra A. É o mesmo rol de legitimados, que a gente, inclusive, já tratou aqui. Câmerazinha aqui. A gente tratou aqui dos efeitos, galera, da decisão em série de ADIM e em série de ADC. Para a gente fechar o bloco, o que é que eu quero que vocês lembrem? Questão importantíssima, que serve tanto para a ADIM, serve tanto para a ADC, serve tanto para a DPF, como para a ADIM por omissão. A questão da modulação dos efeitos da decisão. Vamos aqui para o quadrinho branco. Então, com relação à questão da modulação, galera, não deve ter nenhuma questão tratando dela nessa apostila não, mas eu não posso deixar de falar para vocês, porque eu estou com o pressentimento que a FGV vai cobrar nessa prova, hein? Então, aqui, a gente já viu de maneira geral quais são os efeitos da decisão. Vamos tratar da chamada modulação, né? Ou seja, técnicas de modificação desses efeitos tradicionais. Você encontra aqui a previsão da modulação na lei 9868 de 99 para a ADIM, para a ADC e para a ADIM por omissão. E você encontra na lei número 9882 a previsão da modulação para a DPF. Então, já vimos normalmente quais são os efeitos, né, galera? Eficácia erga omnes, efeito vinculante, né? Vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública. Lembrar, né,
que se houver desrespeito à eficácia vinculante da decisão, vai caber reclamação constitucional direto para o STF, né? Qualquer prejudicado vai poder ingressar com reclamação direto ao Supremo Tribunal Federal. Vai ter efeito repristinatório, etc, né? Mas se você quiser modificar os efeitos, é possível? É possível sim, galera. É perfeitamente possível modificar os efeitos da decisão suprema. Entende? Nesse caso, né, nos termos das leis em comento, deve ser necessário demonstrar razões de relevante interesse social. Lembra desses conceitos: razões de relevante interesse social ou razões de segurança jurídica. E, além disso, a modulação deve ser aprovada pelo quórum de 2/3 dos membros. Então, lembrar, os efeitos tradicionais. Os efeitos tradicionais, galera, basta o julgamento. O normal julgamento vai dar aqueles efeitos tradicionais. E lembrar que o julgamento normal, vou botar aqui efeitos tradicionais, que são aqueles que a gente já tratou, basta uma mera maioria absoluta. Mas se você quiser modular os efeitos, aí você vai ter que respeitar, terá que respeitar essas regrinhas que a gente tratou aqui, né? Então vai ter que demonstrar o quê? Que a razão de relevante interesse social ou segurança jurídica, e além disso não é suficiente agora a maioria absoluta, tem que ser o quórum de 2/3. A Lei 9868 e 9882, galera, trata da modulação apenas para as ações de controle abstrato. Entretanto, o Supremo entende, e aí cuidado, que é perfeitamente possível modular também no âmbito do controle concreto, nas ações individuais. Então lembra, tanto para o controle abstrato quanto para o controle concreto é possível a modulação, desde que presentes, de novo, para encher o saco de vocês, razões de relevante interesse social ou segurança jurídica, um ou outro, e quórum de 2/3, né? E lembre que eu falei aqui, né? Se houver ofensa à eficácia vinculante da decisão do Supremo, cabe a reclamação. Câmara aqui? Galerinha, intervalo rapidez só para tomar uma aguinha e a gente volta resolvendo as questões.